E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa aqui na nossa Rádio da Fraternidade. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 27, intitulado O Trabalho, Enfim, onde André Luiz já se encontra no setor em que ele vai efetivamente exercer a sua atividade, iniciar a sua atividade no plano espiritual, novamente, dizendo sempre para nós que a oportunidade do trabalho está sempre à nossa espera, basta que nós nos propusamos a fazer. E é o caso dele, Ele está disposto, quer, e com isso ele já começa o seu trabalho efetivamente, que no fundo é o seu trabalho íntimo, Esse trabalho externo é para aprimorar o seu trabalho interior, o seu crescimento moral. E nós paramos aonde ele... no programa passado nós conversamos sobre quando o Ribeiro, que é o personagem aqui que o livro cita, que está aqui acamado, ele desesperadamente começa a gritar e a correr desabaladamente, palavras aqui da enfermeira, desabaladamente pelos corredores do hospital, dizendo que não podemos, porque não podia esquecer ainda a esposa que ficou, os filhos. Nós falamos da sintonia espiritual, do desencarnado para o encarnado. Demos o exemplo do livro que está no livro Voltei, o personagem irmão Jacó, em que ele desencarnado começa a ouvir e ver a filha chorosa que ficou, e é um exemplo para todos nós. Comentamos sobre isso, para que nós, a saudade, claro que nós vamos ter sempre, que a saudade é o método do amor, à medida do sentimento que a gente tem pela pessoa, mas que isso é de daqui para lá como de lá para cá também. É uma correspondência mútua, a saudade. Eles estão vivos, só estão sem o corpo, e sentem, Então é bom a gente sempre lembrar isso. E mais adiante, essa mesma funcionária lá do setor que o André Luiz vai trabalhar, comenta com ele, é que ela deliberou aplicar alguns passes de prostração. E aí nós nos atemos a esse ponto aqui do parágrafo sobre a questão do passe. Começamos a comentar e vamos continuar comentando sobre o passe. É isso. No programa passado, a gente comentou que a gente ia ler no livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, sobre essa questão do passe. No movimento espírita, existem algumas pessoas que dividem passe magnético e passe espiritual, mas o passe é sempre o passe. O que é? É a junção do fluido do encarnado com o fluido do desencarnado, do espírito que está ali trabalhando, ajudando. Por quê? Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 175 e 176, ele vai ser esclarecido pelos espíritos que, no item 175 do capítulo 14, ele coloca que os magnetizadores, eles, por si só, eles curam as pessoas, porque a Kardec até então achava que o médium de cura, esse tinha um espírito do lado dele. E o magnetizador não tinha, ele curava só com fluido próprio. E aí, Kardec vai fazer, Kardec coloca no item 176, que vocês me permitam ler, ele coloca assim: eis aqui a resposta que nos deram os espíritos às perguntas que lhe dirigimos sobre esse assunto. Se o magnetizador, ele age sozinho ou tem espírito secundando ele? Primeiro, aí Kardec vai falar:
Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Resposta: não há o que duvidar. Entretanto, o item 2. Entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então, porque Kardec era magnetizador, e ele, quando magnetizava alguém para ajudar, para curar, ele não achava que tinha ninguém, nenhum espírito ajudando ele. Resposta dos espíritos: é um erro. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força. E aí Kardec faz a terceira pergunta. Há, entretanto, bons magnetizadores que não acreditam em espírito. E aí olha a resposta. Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. Então, só o pensamento que a criatura tem de querer ajudar alguém, ela pode até se dizer ateu, mas ela vai ter os espíritos ajudando-a. Então, não existe passe magnético e passe espiritual. O que existe é passe, não é? E sempre vamos estar secundados por espíritos bons, como Paulo, Marco lembrou, não é, no programa passado, que Paulo, sempre que curava, ele sempre colocava, eu não sou, é Jesus que usa as minhas mãos. Não é o Cristo que... eu não faço nada, eu sou um homem de carne. Então, a gente, por mais que diga que não crê, né? Se a pessoa acha que ela tem o fluido dela, tudo bem, não tem problema ela achar que ela faz ela sozinha. Se ela está ajudando, se a intenção dela é boa, porque o que Deus vai julgar na gente, realmente não são as palavras que a gente usa, mas são os nossos sentimentos e intenções. Tudo bem, não vamos discutir por isso, mas já que nós estamos estudando a doutrina espírita, a gente tem que ir na obra básica para entender que o passe é sempre espiritual, que são os espíritos que nos secundam, nos ajudam, principalmente na casa espírita, que nos ajudam para que a gente até libere mais fluido. E eles é que determinam quem vai utilizar do nosso fluido, porque, de repente, nós estamos numa sessão de fluidoterapia ou estamos numa sessão de passe. A gente impõe a mão, não é, sobre a cabeça de uma pessoa, né, de um doente, mas... De repente, os espíritos que coordenam o trabalho estão vendo que o meu fluido é muito excitante. Lembra que a gente viu que os fluidos têm qualidades materiais? Ele é muito excitante, vamos supor, eu sou uma pessoa muito agitada. Para aquela pessoa, o meu fluido vai ter que ser, vamos dizer assim, sofrer uma graduação, sofrer uma interferência, ou pode ser que eles peguem o meu fluido e dê para uma outra. Eu estou com a mão na cabeça de um, porque eles é que coordenam, principalmente dentro de uma casa espírita. Nós, no programa passado, nós lemos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, também ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 74, intitulado Mãos Limpas, em que ele vai comentar uma frase de Atos dos Apóstolos, do capítulo 19, Atos dos Apóstolos, que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E ele começa o comentário assim: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos deles. Então, quando a Teresa leu o Livro dos Médiuns, a questionamento de Kardec sobre a ação dos espíritos no magnetizador,
Kardec achava que era só da pessoa, porque ele estudava isso, ele não sabia, ele não tinha informação. São Luís é que dá informação a ele. E São Luís diz que não, que há interferência dos espíritos. Sempre. E nós conjugamos isso com o dizer aqui do Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. O que que nós concluímos, o que que nós deduzimos no nosso raciocínio? Que a oportunidade, o ato de dar o passe é uma oportunidade que Jesus nos dá do trabalho no bem para nosso melhoramento. Por quê? Todo mundo possui fluido. É claro, uns mais em desprendimento do que outros. É a constituição física diferente de cada um, celular. Mas todo mundo tem. Mas a qualidade desse fluido quem dá é a pessoa, é o comportamento dela. Então, se eu procuro ter um comportamento ilibado, um comportamento no dia a dia, no esforço do bem, não que eu seja santo, porque a santidade está difícil na Terra, mas num esforço pessoal no bem, aí o meu fluido, sim, vai ser uma constituição boa, os espíritos podem tirar ele e dar o passe. E aí a oportunidade está sendo dada a mim de fazer isso, porque se Jesus quiser, ele faz tudo sozinho. Ele nos dá a oportunidade do trabalho, no caso do bem, que é o passe que nós estamos falando, para a nossa melhora. Então, é sempre bom nós raciocinarmos isso, porque é o que nós estamos vendo aqui, que está escrito que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha. Não é Paulo que fazia, é Deus pelas mãos dele. Agora, as mãos de Paulo eram mãos limpas. Aí é diferente pelo comportamento daquele homem teve. Né? O esforço que ele fez da sua regeneração íntima numa encarnação. Quem quiser detalhes, a obra maravilhosa, magnífica de Paulo Estevão. Agora, a partir disso, então, a partir desse raciocínio que nós estamos falando, que quem faz realmente o trabalho real são os bons espíritos, aí nos cabe o quê? Facilitar o trabalho deles. Como é que facilita o trabalho deles? Primeiro e principalmente, o nosso esforço de melhora íntima de cada dia, como Kardec pede. Reconhecendo o verdadeiro espírito pelo esforço que faz a cada dia melhorar. E também pela simplicidade. No livro O Consolador, está aqui, eu separei, peraí, está aqui. No livro O Consolador, que são perguntas que foram feitas ao Emmanuel, na questão de número 99 desse livro, perguntaram ao Emmanuel assim: como deve ser recebido e dado o passe? Como é que deve ser dado o passe? Aí o Emmanuel responde: o passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior percentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Olha a importância. Não precisa tocar em ninguém, não precisa acariciar, dar tapa, não é nada, fazer beliscão, nada. É energia, emanação de força psíquica, espiritual. Não tem matéria como a gente conhece aqui condensada no meio disso aí. Então é imposição de mãos, é impor as mãos. E quem não é maneta, não pode dar passe? Pode, fazendo uma prece intencionalmente pela pessoa. Está desprendendo dele a energia, porque quem não tem braço não pode dar passe. Pode, no sentido do pensamento ir até o outro. Então, porque existe o passe à distância. Porque existe o passe à distância. Uma mãe que tem um filho, um bebê, que está amamentando ele e não tem os braços, ela não pode dar passe no filho na hora que ela está amamentando? Ela está dando passe. Na hora que ela abraça, na hora que ela sente, chega perto do filhinho dela. Né? Porque o amor, o que mais copia o amor de Deus, semelhança na terra, é o amor de mãe. Da grande maioria das mães, né? Então, essa questão da emanação do fluido. O passe à distância, o exemplo é o do centurião, que pede a Jesus para curar o soldado dele, e ele cura à distância. Lógico, ele é Jesus. A Tereza tocou num assunto bom. Por quê? Quando a gente fala que os espíritos é que dão, que nós falamos, não, quando nós estamos repetindo aqui o que está na obra básica e em livros sérios como os psicografados por Francisco Cândido Xavier. Mas no caso de Jesus, como Emmanuel mesmo diz, em Jesus para-se os processos de raciocínio. Ele é o governador da Terra, ele é o construtor do planeta, o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo.
Então, nele é diferente. Ele chega para o servo de centurião e fala, pode ir que seu servo está curado. Mas ele foi lá e fez. Mas nós não fazemos porque, como Jesus disse, a nossa fé é menor que a do tamanho de um grão de mostarda. Isso. Dá trabalho. A gente tem o potencial, porque a gente é irmão de Jesus, filho de Deus. Mas, por enquanto... Não é? É como Jesus diz para nós, que a gente era bully, homem de pouca fé, nós somos ainda, né? E continuando, não é, o nosso pequeno estudo de passe, já que... Paralelo ao estudo. Olha só, né, Marcos? Já que existe um passe de prostração, existe passe de levantamento, deve ter, né? Mas a gente brinca e tem passe para botar a pessoa doente. Eu vou trazer um exemplo aqui do passe que é dado pelos espíritos para colocar um encarnado doente. Então, quem quiser ler, eu vou ler só uns trechinhos. Gente, olha só. Mas quem quiser estudar livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, não é? Isso. Pelo espírito André Luiz, capítulo 14. É a história de um senhor chamado Antídio. O Antídio, ele é um alcoólatra. Ele já vem recebendo o auxílio da espiritualidade há muito tempo, porque a esposa e os filhos intercedem orando o tempo todo por ele. Mas o Antídio... Que é o que ela vai fazer mais adiante, né? Ela vai subtrair as forças dele. É o passo de prostração. Mas a prostração é botar fraco. Ele vai alterar o coração dele. Ele vai botar ele de doente. Aí ele fala assim, Antídio, a partir de hoje... Não, vamos antes um pouquinho. Antídio busca a fuga de si mesmo, detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho. Atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos, esperamos que se reeduque. Para isso, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio. Fixando em mim o olhar, ele concluiu, Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo no hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza. O assistente passou então a aplicar-lhe flúvios luminosos sobre o coração, durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Premido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a gritar e a pedir auxílio. Então, o que ele agora vai dizer? Que na realidade ele provocou como se fosse um ataque cardíaco. E aí ele diz assim, Calderaro falou para o André Luiz, o infortunado amigo será agora portador de uma nevrose cardíaca por 2 a 3 meses aproximadamente. Usará valeriana e outras substâncias medicamentosas, mas em vão ele melhorará. No curso de algumas semanas, ele vai ter muito mal-estar para restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Vai experimentar angústia, vai ter regime, né? Vai ter que fazer regime e vai, nesse tempo, qual é a esperança do Calderaro? Esse pit stop, entre aspas, que ele vai ter é para ele repensar a vida dele. Então, existe passe para colocar a pessoa doente. Só que os espíritos superiores é que decidem o que é para fazer. Então, como é que nós, encarnados, não é? A maioria de nós, espíritos inferiores, como é que a gente sabe o que é para fazer
com o nosso fluido e com o fluido que vem das esferas superiores, porque são eles que dirigem todo o trabalho de passe em qualquer lugar, né? Principalmente na casa espírita, porque eu acho que existe um trabalho parecido na Igreja Católica, que são os carismáticos. Isso. Eles trabalham também, né, com a não imposição chamam disso. Eles não chamam de passe, disso, mas é algo bem parecido, porque na realidade eles, como nós, os espíritas, procuram imitar, entre aspas, o que Jesus fazia. Lógico que a nossa pretensão não é curar ninguém, porque a maioria de nós não está nesse patamar, mas é o alívio que chega com o passe, claro que ele chega. Porque, um outro parênteses, os espíritos nos dizem que o passe, para ele realmente ser eficaz, precisa também da boa vontade daquele que está recebendo, da aceitação, não é? Do entendimento do que ele está recebendo, isso da fé, a confiança naquele trabalho, a confiança em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, porque se a pessoa não tiver confiança, se a pessoa não acreditar naquilo, fica muito difícil, não é, a atuação dos fluidos benéficos naquela pessoa, porque ela fica como refratária. Então, a gente já viu que existe passe, sim, para colocar as pessoas doentes. E nessa história que a Tereza leu do Antídio, bom, assim, se detalhar, porque lá na frente ele diz que quando o Antídio estava prestes a desencarnar, Antídio parecia prestes a desencarnar quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Que tipo de movimento foi esse? A gente não sabe. Quem sabe são eles. Quer dizer, não estava na hora do Antídio desencarnar, eles restituíram para ele não desligar os laços e não desencarnar. Porque isso é um trabalho da espiritualidade superior que já tem condições de fazer isso, principalmente condições morais. Agora, tem as técnicas. O passe, que passe foi esse de movimentação rápida? Que tipo de movimento foi esse? Eu não sei. Nós temos o caso... Ele deu um primeiro para desorganizar. Dá tempo de falar ainda, Tereza, aquele caso do Paulo Renato. Paulo Renato, que faz um programa aqui na rádio com a Miranda, com o Eduardo e tal. A gente falou isso em programas anteriores, mas é um fato que aconteceu, é muito bom ilustrar isso. O Paulo Renato, ele viu um atropelamento. E a pessoa foi atropelada e caiu. Ele viu o carro bater no joelho. Bater no joelho da pessoa. Aí levaram a pessoa para o hospital, na época o Getúlio Vargas, e a pessoa chegou lá, entrou, e ele está esperando para saber notícia. Nisso ele está esperando para atendimento e impôs as mãos no joelho para dar passe. Só que a mão dele ia para cima do ombro e ele teimava, botava a mão em cima do joelho, porque ele viu o atropelamento, a pancada na hora do joelho. E foi aquele empurra, e ele vai para lá, a mão vai para cima, ele vai para baixo. Bom, a moça entrou, foi atendida, voltou. Quando voltou, ela voltou andando com uma enfaixada no braço. Aí que ele foi entender. Porque no atropelamento, ela foi no joelho, mas ela caiu, ela resvalou, caiu, né, sei lá, caiu e bateu com o ombro e fraturou o ombro. E do joelho realmente não tinha nada, só uma escoriação. E aí, então, a boa vontade dele, ele impôs as mãos do espírito, não, meu filho, é aqui, e ele para baixo, é aqui. Então, quem sabe, isso aí é um caso que aconteceu, muito interessante, mas dá para a gente ilustrar a questão do passe, porque a pessoa vem, quer tomar um passe, mas não sabe o problema real que está atingindo ela. Então, é impor as mãos e deixar na mão do Jesus e dos bons espíritos. A gente não conseguiu o relógio aqui também precisa de passe. Ainda o assunto de passe. No próximo programa, vamos dar mais um exemplo de que são os espíritos que coordenam todo o trabalho. Por quê? Só um espírito superior pode entender que uma doença é o remédio para a pessoa. E, muitas das vezes, então, talvez muitos que chegam à nossa casa espírita não vão ser ajudados, porque para essas pessoas, muitas das vezes, a doença é o remédio, como aqui no caso do Antídio. Então, que Deus nos ajude, que os bons espíritos continuem nos amparando. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.